Glória a Deus. Vamos nos sentar, meus irmãos. Alegria, nós estamos nesse primeiro dia, nesse primeiro momento da nossa conferência Vinha Paraná. Que bom estarmos aqui. Aliás, você já falou oi para a pessoa que está próxima de você? Talvez você não tenha falado oi. Vira para um lado aí, dá um abraço para essa pessoa, vira para o outro. As pessoas de várias cidades aqui no estado. E também tem irmãos que eles estão chegando, o trânsito está bem complicado, ainda do norte, do oeste do Paraná. Algumas pessoas ainda não chegaram, mas estão para chegar, para a festa ficar completa. Amém? Bom estarmos juntos. Hoje eu quero trazer essa primeira mensagem do seu coração. E a palavra do Senhor para nós nesse ano é que esse será o ano de restituição. O Senhor vai restituir tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi tirado da sua vida. O tema da nossa conferência é tudo vos restituirei. Amém? Eu tenho certeza que durante esses 2 dias você vai receber 8 mensagens. 8. E nós teremos aqui 6 predetores diferentes. Vai ser uma grande bênção, tenho certeza. E eu espero do fundo do meu coração que você receba tudo que Deus tem para você. Como eu disse, esse é o ano da restituição, o tema do 2015. E eu quero que você entenda algo, falando de restituição, é que só recebe restituição quem perdeu alguma coisa, quem sofreu algum dano, quem passou por algum revés, quem na verdade já foi enganado, quem já foi traído, né? Quem já foi prejudicado, quem já foi perseguido, quem sofreu alguma coisa. E você sabe que mesmo como filhos de Deus, nós estamos sujeitos nesse mundo às intempéries, aos problemas, às dificuldades. Existem sim filhos de Deus que sofrem perdas. Existem filhos de Deus que passam por situações difíceis. Nós não fomos treinados para isso. O desconforto, ele de fato nos incomoda demais. Você já tentou dormir numa cama que tem uma madeira atravessada, né? Ou que o colchão é muito fino? Você não foi programado para ter desconforto, né? O frio te incomoda, a fome, né? A falta de alimento te incomoda. Nós não fomos programados para sentir essas necessidades, então elas nos incomodam muito, e muito mais quando elas são graves, quando elas são profundas, essas perdas. Nós sofremos muito, nós passamos por momentos realmente que não são fáceis. A Bíblia chama esse dia de o dia mau. No hebraico, existem 2 palavras que são traduzidas para o português como restituição. A primeira é shalom, que é a raiz da palavra paz, tem como raiz a palavra paz. Restituição, em primeiro aspecto, fala de você ter paz, de você receber de volta aquilo que você perdeu e andar com seu coração em paz, pela promessa da restituição ou pela restituição em si. A segunda palavra é shud, ou shud, que significa pagar como recompensa. As 2 palavras, elas trazem a ideia de completude, de você não ficar com nenhum tipo de credor, não é? Ninguém te cobrando e você não devendo nada. Isso é muito bom, não é? Quem aqui quer ficar sem dever nada para ninguém? Amém? Mas também, por outro lado, fala de que o Senhor não fica devendo nada para nós. A restituição, então, ela tem como fundamento nós recebermos aquilo que o Senhor nos prometeu. Nós passamos por isso, por situações difíceis. Quase sempre a nossa oração é: Senhor, me livra da dor, me livra da perda. Nós oramos pedindo para que o Senhor nos livre do problema, seja no trabalho, seja na família, seja na saúde, na vida financeira. Ninguém aqui gosta e quer passar problemas, pelo contrário, nossa oração é sempre: nos livra, Senhor. Quando alguém fala da possibilidade de um problema para você,
Qual que é a frase que está pronta na sua boca? Está amarrado, em nome de Jesus. Eu repreendo agora, não é? Sangue e fogo. Qual é a frase que você fala? Quando alguém fala um problema e que você quer repreender na sua vida, qual que é a frase que você fala? O que você diz? Ela está amarrada. Em nome de Jesus. Deus é mais, sangue de Jesus. Por quê? Por que normalmente você fala isso? Porque você não quer passar por problemas. Nós não queremos passar por situações difíceis, não é? Claro, não tem nada de errado em você não querer passar por problemas, mas algumas vezes, em vez de nos tirar do problema, o Senhor, Ele na verdade, Ele dá uma promessa para nós: eu não vou impedir você de passar pelo problema, mas a minha promessa para você é que eu estarei lá com você durante o problema. Talvez você esteja aqui feliz por estar nessa conferência, mas está passando pelo pior momento da sua vida, está passando por uma situação bem complicada, uma situação difícil. Talvez você tenha pedido para o Senhor hoje mesmo: Senhor, me livre disso, tira essa dor do meu peito, resolve esse problema para mim, né? Vai à minha frente, me socorre, me ajuda. Talvez essa é a oração que você tem feito. O diabo quer sempre te apresentar Deus como um Deus distante, e é por isso que na hora do problema, na hora da angústia, da aflição, a primeira coisa que vem na sua mente são pensamentos de justiça própria. O que eu fiz para merecer isso? Deus, onde é que o Senhor estava? Senhor, por que isso está acontecendo justo comigo? Atire a primeira pedra, porque nunca falou uma frase dessas na hora de um problema muito grande. Mas veja, essa é a tentativa do diabo de camuflar o verdadeiro problema, porque o problema não é Deus. A situação que você está vivendo, o que você viveu, não tem a ver com o Senhor, tem a ver com o diabo, porque Deus não promove problema na sua vida. Deus oferece uma porta de saída. O Senhor não é aquele que gera a doença em você, que causa o prejuízo financeiro em você. Pelo contrário, Ele é o único que pode te livrar. Mas sabe o que o diabo faz? Ele coloca na sua mente que foi Deus que fez, que foi Deus que permitiu. Por que Deus? Por que Deus? Aonde é que estava Deus? Então, o diabo ele quer desvirtuar você do verdadeiro problema. Mas Deus não te abandona porque você passa por um problema. A questão é que eu e você precisamos caminhar numa maturidade para compreendermos que nem sempre nós seremos poupados da luta. Nem sempre o Senhor vai nos livrar do mal que está diante de nós. Mas o Senhor promete que Ele vai segurar na sua mão. Ele vai estar sempre com você e lutará por você. E é essa convicção que nós temos que ter no nosso coração. Se você está no momento da sua vida de dificuldade, de aflição, ore agora mesmo. Feche seus olhos aí agora mesmo e fala: Senhor, me perdoa porque eu não estou enxergando o Senhor no meio dessa escuridão. Eu não estou enxergando o Senhor no meio dessa aflição, no meio dessa luta. Sabe, amados, enxergar o Senhor não é uma questão de sinais naturais e físicos. Olha para cá. É que nós sempre estamos esperando ver com os nossos olhos ou pegar com as nossas mãos o fato do Senhor estar conosco. Mas tudo o que você precisa antes de ver é crer. O Senhor está nos ensinando, está nos conduzindo a um caminho de maturidade a ponto de nós crermos mesmo sem nenhuma circunstância, de nós enxergarmos a mão do Senhor mesmo quando tudo parece estar dando errado, de nós sabermos que nós servimos a um Deus que não nos abandona. Talvez você já tenha sido abandonado por uma pessoa, talvez você já tenha passado por um tempo de solidão, de tristeza,
E nesse momento de luto, de dor, de prejuízo financeiro, de enfermidade, talvez sozinho no quarto, ajoelhado no chão, você fez essa oração: Senhor, eu não estou te vendo, eu não estou percebendo o Senhor aqui. E se você entender qual é a maneira que Deus age, dentro do seu coração vai ter uma voz dizendo: filho, se todos te abandonaram, então eu sou o único que estou aqui, porque eu fiz uma promessa para você: não te deixarei só, nunca te abandonarei, nunca te deixarei. Eis que estou convosco todos os dias até o fim. Amém? Essa é a promessa do Senhor para você. Então Deus nos dá argumentos para nós crermos na palavra dele. E nem sempre nós seremos livrados do problema. Às vezes Deus tem um propósito de nos conduzir para vencermos o problema. Olha para a galeria da fé em Hebreus capítulo 11, a partir do capítulo 11. Preste atenção. Quem foram aqueles homens? Por que eles estão naquela galeria? Por que eles foram claramente reconhecidos como heróis da fé? Sabe por quê? Porque passaram por situações difíceis, passaram por vales, passaram por lutas, mas aprenderam a confiar no Senhor. Às vezes nós fazemos orações a Deus: Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, me dá paciência, Senhor, eu quero receber o dom da cura. E a resposta a essas orações, muitas vezes, é o Senhor permitir-nos passar por problemas. Por exemplo: Senhor, me prospera. Quantos aqui querem prosperar? Então tá bom. Agora eu quero te dar uma palavra que talvez vai trazer paz para o seu coração. Você quer prosperar, mas às vezes a maneira de Deus prosperar é permitir você passar por uma crise financeira. Misericórdia, pastor. Será? Será? É porque talvez você está tentando prosperar na força do seu braço e o Senhor está querendo te conduzir para a dependência dele. Você pediu para prosperar, Deus permite uma crise. Ué, como assim? Eu quero prosperar e eu estou passando por crise. Mas é na hora da crise que você tem condições de manifestar fé. É na hora da aflição que você vai aprender a confiar verdadeiramente em Deus e ver o agir da mão de Deus em seu favor. Amém? Então, veja bem, muitas vezes a promoção que você espera no seu trabalho vem travestida de problema. Às vezes a bênção que você quer vai se apresentar a você parecendo um problema. Pastor, mas não tem como a gente ser abençoado sem passar por problemas? Você já foi perseguido? José do Egito também. Você já foi ridicularizado? Davi também. Você já sofreu perdas financeiras e perda de pessoas? Jó também. Você já sofreu por não ter filhos? Ana também. Você já foi difamado, injustiçado, humilhado? Jesus também. Você já sofreu com a morte de alguém? Maria e Marta também. Deixa eu te falar, foi exatamente por isso que o Senhor permitiu que eles passassem por aflições, para que a glória se manifestasse de uma maneira mais completa. Deixa eu te falar, né? Depois dessas aflições, depois desses problemas, o canto da restituição é muito mais feliz do que o canto da dor, entendeu? É muito maior, é muito mais completo. Se você pularia, se você se alegraria alcançando a bênção de maneira rápida, né, e tranquila, depois de passar por um vale, depois de passar por uma luta, você vai compreender melhor. Você vai falar: que é isso? Não tem como explicar um negócio desse. Depois de tudo que eu passei, eu só posso dizer uma coisa: foi o Senhor quem fez. Não tem nada a ver comigo, ó. Tem tudo a ver com Ele. Amém? É exatamente Ele, Jesus, que pagou o preço da restituição. Se prepare, meu amado, porque toda a injustiça que você sofreu,
toda perda que você teve, o Senhor assume o compromisso da restituição na sua vida. E para viver a restituição, às vezes é necessário que você sofra o dolo, que você sofra a perda. É claro que ninguém quer perder, sofrer, mas se isso acontecer, Ele vai estar com você e vai trazer restituição. Ter passado por lutas, ter passado por momentos difíceis. Eu quero te falar uma coisa: se você estiver focado apenas no problema, você não vai conseguir ver o que Deus vai fazer. Mas quando você entende que o Senhor assumiu a sua causa, preste atenção, quando nós estamos passando pela luta, pelo caos, a primeira coisa que nós pensamos é em vingança. Deus vai punir, Deus vai fazer. Essa é uma tendência natural. Talvez você já tenha sido promovido de andar espiritual e não pense assim. Mas a maioria dos mortais pensam assim: não, causou mal, Deus vai ver, Deus vai pesar a mão, Deus vai fazer acontecer, minha vitória vai ter sabor de mel, não é? Ou seja, se você ficar focado apenas em Deus, no que Deus pode fazer, você tem a condição de ser retirado para fora do problema, entendeu? Deus, Ele não faz as coisas do nosso jeito. O Senhor quer apenas mudar as circunstâncias. Ele vai mudar sim, mas Ele quer dar a você crescimento, prosperidade, bênçãos. Você precisa orar, não apenas para passar pela situação, mas você também precisa crescer no meio do processo, porque às vezes melhor e maior do que o resultado é o crescimento que você recebe por passar pelo processo. O processo pode ser dolorido, pode ser difícil, mas às vezes esse é exatamente o propósito. Se Deus livrasse você de tudo instantaneamente, você nunca alcançaria o seu maior potencial, você nunca conseguiria. Deus, Ele trabalha nas situações desconfortáveis. Para pensar, suas maiores vitórias, qual foi a sua maior vitória? Qual foi a sua maior bênção? Normalmente ela vem depois de um grande desafio. Um grande desafio. Meu casamento foi assim, meu relacionamento com a minha esposa. Eu vi aquela mocinha linda, falei, vai ser minha mulher, vou casar com ela. Tinha todos os sinais. Eu cheguei, todo galanteador. Falei, tá no papo, agora não era. Só consumar o fato. Aí me aproximei, falei, quero namorar com você. Ela falou, jamais. Eu nunca. Passei pelo vale, estava apaixonado. Situação muito difícil. Aí eu falei, então tá bom, já que é assim, não quero nem te ver mais. Se você souber que eu estou num lugar, melhor você não ir. Porque se eu souber que você está lá, eu vou. Porque eu não quero ficar sofrendo. Belo dia, uns 2, 3 dias depois, né? Ela me ligou. Oi Alex, tudo bem? Eu falei, tudo. Quero conversar com você. Não posso hoje, estou muito ocupado. Mas amanhã, eu sei que eu sofri. Confesso para você que esse tempo do não doeu na minha alma. Mas o Senhor foi fiel, né? Depois nós começamos a nos relacionar. Fui o primeiro namorado dela, a primeira mulher que eu tive para a minha vida, de fato. E o Senhor nos abençoou por conta dessa perseverança, dessa fé. Às vezes, irmãos, a luta que você tem, a vitória que você tem, né? Por que alguém vem testemunhar? Por que a pessoa que volta do encontro tem a necessidade de contar o que Deus fez? É porque a situação anterior dela era muito ruim. Porque aquele testemunho fala assim, não, minha vida já era uma bênção, Deus só veio para completar. Não tem impacto. Qual que é o testemunho que tem impacto? Olha, eu comia, eu tomava sangue de galinha no terreiro, eu já participei de matança humana, já fui feiticeiro, já fui isso, já fui aquilo, ele só fui a isso para mim.
eu não acredito. Olha só o testemunho desse cara. Aí ele fala, mas eu fui para um encontro com Deus, e Deus mudou a minha vida, eu me encontrei com Jesus e tal, eu renunciei a tudo isso, e agora eu sou um servo do Senhor e quero alcançar almas para Jesus. O que é isso? A igreja joga a cadeira para cima, de alegria com o testemunho desse. Mas preste atenção, você quer ter grande testemunho como? Se você não passar por luta. Misericórdia, eu não estou profetizando que você vai passar por luta, não. Eu nem quero que você passe por luta, mas eu preciso te avisar, te alertar. As lutas que você passar, Deus vai transformar todas elas em testemunho. Deus vai transformar toda a batalha, toda a guerra, tudo aquilo que você está sofrendo, ou que você sofreu, Deus vai converter isso em restituição. E ela não vai vir numa mesma medida, não. Ela virá numa medida muito superior, no mínimo 120%. Mas eu quero profetizar que vai ser em dobro, em nome de Jesus, amém? Porque se Deus livrasse você rapidamente, como você ia ter testemunho? Isaías 43, versículo 2, tem um texto que eu amo. Isaías 43, 2 diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. É interessante esse texto, porque essa não é uma palavra que eu e você queremos ouvir. A gente exulta com a promessa, mas não é o que você gostaria de viver. Não sei se você prestou atenção no texto. Quando passares pelas águas, não está dizendo que você não vai passar, está dizendo você vai passar. Não está dizendo você não passará, não sofrerá o fogo, né? Quando pelos rios, né? Depois quando passar pelo fogo, é três coisas aí, ó: águas, rios e fogo. Coisa que ninguém quer passar para não sofrer. Mas o Senhor tem uma promessa para mim e para você: que quando eu e você passarmos por situações difíceis, se for no rio, olha lá, qual é a promessa? Eu serei contigo. Se for, na verdade, não, se for na água, eu serei contigo. Se for no rio, não te submergirão. E quando for pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Interessante, porque a promessa não é que vai nos livrar, mas que durante o processo, durante o tempo que nós estivermos passando a luta, a dificuldade, o Senhor vai nos dar socorro, vai te segurar nas nossas mãos. Na verdade, Ele está afirmando que vai ter dificuldade, adversidade, muitas coisas que nós não entendemos, às vezes vão nos alcançar, mas a chave desse versículo é que Ele vai estar conosco no meio de tudo isso. Minha palavra para você nessa tarde é: convide o Senhor para passar com você. Isso não tem como evitar, eu já estou vivendo um problemão. Então, ofereça a sua mão, peça para o Senhor: Senhor, deixa Ele pegar a sua mão. Vem comigo, eu não quero estar sozinho nesse momento difícil. As adversidades e muitas coisas que nós não entendemos, às vezes é uma oportunidade de nós termos mais intimidade, nós termos mais dependência. Na verdade, um milagre muito mais extraordinário do que ser poupado do fogo é passar pelo fogo e não ser queimado. Todos nós queremos evitar a fornalha, mas Deus está dizendo o seguinte: mesmo que você esteja lá dentro, eu vou segurar na sua mão e eu estarei com você. Convide o Senhor para passar esse problema junto com você. Pode ser que você esteja tentando sair de algo que Deus deseja que você atravesse pelo meio. Deus está querendo que você passe por ali, por quê? Porque o processo é tão importante quanto o resultado. O crescimento que você vai ter durante o problema é tão importante quanto o resultado da resolução do problema. Só viverá restituição quem encarar essa verdade. Eu passei pelo problema, eu sofri o dano, eu estou sofrendo o prejuízo, eu estou passando por um momento de perda. E agora? Agora é o seguinte: passe pelo processo, responda corretamente, creia que o Senhor está segurando na sua mão, e o gozo, o regozijo do final será muito maior do que se você tivesse cortado o caminho e evitado por isso. Não lute contra o processo, mas convide o Senhor para estar junto com você no fogo. O Senhor, Ele assiste cada um de nós. Saulo
41:3, um texto que eu acho precioso, o carinho do Senhor para conosco. Salmo 41:3, presta atenção: o Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a cama. Que uma promessa de cura. Eu queria que a promessa fosse o seguinte: me levante desse leito. Ele está falando: não, você está no leito, vou afofar a cama do Senhor. Mas me levanta daqui, Senhor. Eu estou preparando todas as coisas. Quantos aqui prefeririam levantar da cama do que ter uma cama fofa? Qualquer um, todos nós. Eu gostaria de ter uma cama, de nem deitar nessa cama da enfermidade. Mas o Senhor está dizendo que estará com você lá. Entendeu? Então, a assistência do Senhor a nós durante o processo é uma promessa. Essa expressão de Salmos é muito afetuosa, é de alguém que está ali perto, cuidando, se preocupando com você, né? Como eu falei, eu sei que você quer ser curado, é uma promessa de cura também, mas enquanto isso, convide o Senhor para tornar o processo mais fácil, para te dar resistência, resiliência, para você não desistir. Sinta o Senhor te capacitando no meio da crise, te concedendo mais favor. Salmo 23, também é um texto muito conhecido, versículo 4, Salmo 23, 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, qual que é a convicção que o salmista Davi tem aqui? O Senhor vai estar comigo. Aleluia. Vamos levantar o Senhor, vamos falar, uma das suas mãos, falar: o Senhor está comigo. Ele está com você, não importa o que você faça. Amém? Não importa a situação, o problema, a dificuldade que você está enfrentando, sabe que o Senhor está com você. Quando você aprende essas verdades, você consegue passar pelos vales mais escuros, você consegue as vitórias mais celebradas. Você não vai estar apenas orando: Deus, me tira daqui. Mas você vai estar orando: Senhor, não sai daqui. Que bom que o Senhor está aqui comigo. Não fique só tentando sair do vale, sair do problema, sair do fogo. Comece a falar: Senhor, eu quero sentir a tua presença. Os louvores mais intensos que você canta é quando você está passando por um problema. Lembra das últimas vezes que você chorou na hora do louvor? Não é? Que hora? Quando você está passando aquela luta, você está passando aquele vale, você está passando aquela dificuldade, e a equipe do louvor começa a cantar assim: se trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade parei, sobre as águas tu também és Deus, descansarei, pois sei que esse louvor que tem que sair da sua boca na hora da aflição. As lágrimas mais quentes que desceram dos seus olhos foram nos piores dias da sua vida. É na hora do medo que você segura mais forte na mão do seu pai. Não é assim? A criança vai andando tranquila, segurando na mão do pai. De repente ela vê um cano solto. O que a criança faz? Aperta a mão do pai e oferece os braços para o pai pegar ela. Sabe por quê? Porque ela sabe para onde correr. Os momentos de maior dificuldade que você está vivendo, as aflições, as lutas, é nesse momento que você tem que confiar mais ainda nos braços do seu pai. É nessa hora que você tem que crer de uma maneira ainda mais intensa que o Senhor é o seu socorro bem presente na hora da angústia. É nessa hora que você tem que orar: Pai, me permita sentir o calor da tua presença. Eu quero ser abraçado. Quantos aqui já pediram um abraço do Senhor? E alguém, movido pelo Espírito, foi e te deu um abraço, e você falou: não é esse irmão que está me abraçando, não é essa irmã, é o Senhor, é o Senhor.
uma vez vi um amado irmão sentado, a gente estava no reencontro, ele estava sentado na cadeira, assim, olhando para o nada. E eu falei, meu amado, levanta um pouco. Eu falei, o que foi, pastor? Ele levanta, me dá um abraço aqui. Ele me deu um abraço e já foi se desvencilhar. Eu falei, não. Aquela pessoa que vai tentar afastar, você gruda mais, sabe? Eu abracei e apertei. Eu fui apertando, sentindo que aquele abraço estava causando algo no coração dele, sabe? Aí sabe quando a pessoa vai morrer? Você soltando um abraço, de repente eu escutei uma respiração mais forte no meu ouvido, e daqui a pouco eu estava escutando gemidos. E esse irmão, por fim, não conseguiu ficar de pé, deitou no chão. Eu ali abracei ele, ali no chão, fiz um cafuné nas costas dele, coloquei a mão na cabeça dele e falei, fala, meu amado. E ele, sem conseguir falar direito, falou, pastor, por que o senhor me abraçou? Por quê? Por que o senhor me abraçou? Eu falei, como eu senti de Deus te abraçar, senti de te dar um abraço. Foi Deus que mandou o senhor dar um abraço? Foi. Aí ele pegou e falou uma frase bem forte. Eu pedi para o Senhor me abraçar. Meu Deus! Aflição e socorro. No momento mais escuro, o Senhor vai ser a sua luz. No momento de maior insegurança, Ele vai ser um braço forte que vai ser estendido para te socorrer. A restituição do Senhor tem a ver com o socorro, tem a ver com a presença. Então, em vez de apenas tentar sair, pede para Ele te abraçar. Sabe quando isso acontece? Quando você sente a presença do Senhor no pior momento, nessa hora, que uma paz incapaz de ser compreendida vai invadir o seu coração. Nessa hora que você sente que o Senhor está com você, o problema não foi resolvido, a conta não foi paga, a doença não foi removida, sabe, você que está com o problema ali, claro, latente, mas no seu coração, você sentiu o calor da presença de Deus. Nessa hora, uma paz invade o seu coração e é capaz de você conseguir cantar uma canção que exalte o nome de Deus. Poderoso esse nome é, não é? Maior do que tudo é. É nessa hora que você consegue encher os seus pulmões. Alguém olha para você e fala, ei, até agora você estava ali chorando no canto, até agora você estava aí reclamando dos seus problemas, como é que você está cantando agora com todos os pulmões? Isso é falso. Essa sua atitude aí não é coerente com o que você estava dizendo que está passando e vivendo. Você nem precisa explicar, porque a paz que o Senhor coloca no coração dos seus filhos, no meio do problema, é uma paz que excede todo entendimento. Nós não conseguimos compreender, nós só conseguimos desfrutar, entendeu? Então, uma esperança que vai encher o seu coração e que não pode ser destruída. Haverá no seu coração, nesse momento, uma forte expectativa de que coisas boas estão por vir. Eu quero declarar, meu irmão, que depois desses 2 dias de conferência, você vai sair por aquelas portas, sonhando, projetando, imaginando, com imagens claras diante de você, a respeito do que Deus está por fazer na sua vida. Alguém vai perguntar, mas como você sabe disso? Olha como está a sua vida, olha as coisas que você está vivendo, olha a situação que você está passando. Você vai falar, eu não sei, eu só sei que eu estou segurando na mão dele, eu estou passando pelo vale, eu estou passando na fornalha, mas eu não estou sozinho, ele está comigo, e a promessa é que ele vai me livrar na fornalha. E por falar em fornalha, todo mundo aqui já estava esperando eu dar esse exemplo. Qual é o exemplo? De passar pela fornalha e sobreviver.
Daniel capítulo 3, versículo 19. Daniel 3, 19. O texto é um pouco longo, são 7 versículos, mas eu quero ler com você. Daniel 3, 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se acostumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou, disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai daí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Essa última frase é boa. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Deixa eu te falar, ninguém pede para entrar, ninguém gosta de entrar, mas a promessa do Senhor é que você vai sair dali. Amém? Tem muitas coisas poderosas nesse texto. É a história de 3 jovens judeus que foram lançados na fornalha. Você provavelmente já conhecia, mas a palavra de Deus diz que eles não se curvaram diante do ídolo de ouro que Nabucodonosor ordenou que eles orassem. E esse homem ficou tão furioso, o rei, que ameaçou jogá-los nessa fornalha. E eles falaram: ó rei, nós não estamos preocupados, nós sabemos que o nosso Deus nos livrará. O diabo não tem poder de nada, pelo menos não deveria ter poder de te ameaçar de nada. Eu vou atazanar a sua vida, eu vou infernizar a sua casa, eu vou trazer isso, eu vou trazer aquilo. Eu te repreendo, Satanás. Eu quebro a palavra lançada contra a minha vida. Sabe, Deus fez o rei agir de uma forma que aqueles jovens não entenderam, talvez. Mas o que eu vejo nesse texto é que o rei não só os lançou numa fornalha comum. O rei ficou tão irado que ele mandou aquecer 7 vezes mais aquela fornalha. Por quê? Por quê? Porque ele queria que o milagre fosse maior. Ele queria que as chances fossem completamente contra eles. Eu quero te falar que até o inferno vai se assustar com algumas coisas que Deus vai fazer na sua vida. O diabo vai acreditar. Não, é muita bondade para uma pessoa só. Como é que Deus é tão bom com esse cara? Ele nem merece. Como é que Deus é tão bom com essa família? Eles nem são tão bons assim. Como é que tamanha bondade os alcançou? Amigo, você não precisa entender, você só precisa desfrutar. Deus, ele não remove todas as situações negativas na nossa vida. Na verdade, ele usa as adversidades para o cumprimento do seu propósito. Nós nunca conheceríamos o poder de Deus se nunca fôssemos lançados na fornalha. Como é que você experimentaria o Jeová Rafá?
se Ele nunca tivesse curado você. Não é verdade? Então, Deus, às vezes Ele não vai nos livrar do fogo, mas Ele vai nos livrar através do fogo. Durante o processo, nós não saberíamos que Deus pode remover montanhas, se nós nunca tivéssemos enfrentado nenhum obstáculo. O inimigo pode ter acendido o fogo 7 vezes mais, não porém sem a permissão de Deus. O Senhor não está apenas no controle da sua vida, Ele está no controle de todas as coisas. Tudo está na palma da mão dele. Então, em vez de reclamar, peça para o Senhor: vem comigo. Se o Senhor está com você, você não pode ser derrotado. Sabe, não foi o Senhor que mandou dificuldades, mas Ele certamente permitiu, porque tinha um propósito para cumprir. Irmão, todas as grandes bênçãos que você alcançou foram resultados da sua fé, de situações que se colocaram diante de você, que você não via saída, você não via solução, você precisou clamar, você precisou pedir, e o Senhor veio em seu socorro. Sabe, amados, aqueles jovens fizeram uma declaração e, incrivelmente, não foi uma declaração que Deus não permitiria que eles entrassem na fornalha. Ele falou: olha, se o nosso Deus, a quem nós adoramos, se Ele quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder. Ó Rei, se o nosso Deus quiser. Mas depois eles falaram algo ainda mais poderoso. O que eles disseram no versículo 18? Mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que nós não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Olha, esse é o tipo de crente que deixa o diabo endemoniado. Esse é o tipo de crente que deixa o diabo assim, realmente sem resposta. Porque a resposta natural seria uma pessoa morrendo de medo, clamando ao Senhor, morrendo de medo. Mas aqueles jovens fizeram uma declaração diferente. Eles não falaram que não passariam pelo problema. Eles falaram: olha, ainda que eu passe pelo problema, eu não vou me dobrar, eu não vou abaixar minha cabeça. O rei mandou então falar: é bonitão, então faz o seguinte, amarra. É interessante, o texto é cheio de detalhes. O texto diz que o Senhor mandou os soldados mais fortes amarrá-los. Por que será? Por que seriam os mais fortes? Porque eles eram jovens muito fortes? Talvez não. É porque o rei queria ter a certeza que eles estariam bem amarrados, que eles não iam conseguir escapar de jeito nenhum. Sabe por que foi isso? Para que a glória de Deus pudesse se manifestar de uma maneira mais espetacular. Porque eu quero te falar uma coisa: mais extraordinário do que o fogo não tocar no corpo deles, de maneira que quando eles saíram da fornalha, nem cheio de fumaça eles tinham. Mais extraordinário do que isso, sabe o que é? Que o fogo queimou alguma coisa que estava neles. Você percebeu isso? O que o fogo queimou? As cordas. Olha para cá. O que o diabo lança na sua vida para acabar com você, vai te redimir e vai te promover. É isso, porque o fogo não tocou no corpo, não tocou na roupa, mas o fogo foi o suficiente para tirar as amarras deles. Porque quando o rei olhou para eles e falou assim: ei, nós não colocamos 3 jovens amarrados lá dentro da fornalha? Mas agora parece que eu vejo 4 andando para lá e para cá, e o quarto tem uma aparência do Filho dos Deuses. Não, ele não tem a aparência do Filho dos Deuses, ele é o próprio Filho do Deus vivo. E esse mesmo quarto homem está com você na fornalha que talvez apareceu na sua vida. Não tenha medo, porque o quarto homem não falha. Fala para a pessoa que está do seu lado: o quarto homem segura na sua mão. Amém. Pode ser que Deus permita que você passe pelo fogo, mas não se preocupe, Ele estará no fogo com você. Aqueles jovens entenderam esse princípio, de que nem sempre o Senhor mantém eles afastados do fogo, mas sempre entra na fornalha. Irmãos, é fascinante que apenas essas cordas queimaram. As cordas são as limitações que o diabo tenta prender você. Às vezes o diabo diz para você: você não consegue nem falar direito, como é que você vai ser livre?
Você não sabe nem administrar os 3 mil reais que você ganha. Como é que você está sonhando em ganhar 30, 50 mil? O diabo ele quer colocar você ainda mais. Ele quer travar a sua vida. Ele quer mostrar para você que você não consegue, que você não dá conta, que você não tem condições. Mas eu quero te falar, as aflições que o Senhor permite na sua vida são provas que vão te promover, que vão te fazer alcançar aquilo que Deus prometeu. Amém? Quando você sair dessa dificuldade, as únicas coisas que vão desaparecer são as limitações. O fogo vai queimar tudo, vai queimar o medo, o fogo vai queimar a mentalidade negativa, os relacionamentos destrutivos. Você sairá livre, ousado, confiante, saudável, vitorioso para cumprir o plano de Deus para a sua vida. Nós pastores temos uma tendência a olhar para aquilo que nós temos hoje. Nós olhamos lá, 2 líderes, 3 líderes, 15 pessoas do culto, 20 pessoas do culto, 50 pessoas do culto. Nós sonhamos com uma igreja de milhares. Quando, Senhor, que isso vai acontecer? Sabe, irmãos, às vezes as crises elas vêm exatamente para nos promover. Essa crise é para você depender mais, é para você se preparar mais, para você confiar mais, para você ser mais ousado, para você fazer mais projetos evangelísticos, para você ver mais a mão do Senhor agindo. De repente, uma pessoa que você ganha atrai outra, que atrai outra, que atrai outra, que atrai outra. De repente, quando você vê, o prédio já está pequeno, as coisas já estão acontecendo, células espalhadas pela cidade, e alguém pergunta para você: me conta, como é que isso aconteceu? Eu falo: rapaz, eu não sei como aconteceu. Eu só posso dizer que foi Deus. Eu só posso dizer que foi o Senhor. Fica de pé, quero orar por você. E para encerrar, eu quero ler para você um texto para encher o seu coração de fé, porque o Senhor Jesus um dia fez uma promessa para os seus discípulos. Marcos capítulo 4, versículo 35. Jesus disse assim, o texto diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. O Senhor Jesus disse para eles: nós vamos passar para outra margem, nós vamos chegar do lado de lá. Você conhece a história? No meio da travessia, no meio do lago, sobreveio uma tempestade e eles estavam a ponto de naufragar. O Senhor não disse: passemos para o meio do mar para naufragarmos. Não. O Senhor já havia determinado que eles chegariam em outro destino. Mas o Senhor queria que eles passassem no meio da tempestade. Isso aqui é uma coisa difícil de compreender. Não busque atalhos naquilo que Deus está fazendo na sua vida. Talvez, para que seja completo, você vai ter que passar por situações difíceis. Mas essas situações vão te forjar. Olha para José. Olha para esses discípulos. Passaram por situações de aflição. Mas o que você tem que ter no seu coração é que o Senhor sempre cumpre a sua palavra. Os discípulos tinham ouvido o Senhor falar: vamos passar para o lado de lá. Esse era o destino. O destino não seria a morte por afogamento. Jesus não disse que a viagem seria calma, não disse que seria fácil, mas Ele garantiu que chegaria ao destino. A palavra não promete uma luta, uma vida sem luta, uma vida sem tempestades, mas nos promete uma vida de vitória no meio da luta. Havia uma tempestade, mas o Senhor estava com eles no barco. Sabe, irmão, você não está sozinho. Pode dizer: eu não estou sozinho. O Senhor está comigo. Vi uma tempestade, mas o Senhor estava com eles. Sabe, irmãos, nesse momento de dor, de aflição, que você parece que está sozinho, nessa hora que você tem que fechar os seus olhos e pedir: Senhor, eu quero sentir sua presença. Lembra do filho que está com medo? Lembra do filho que está passando por uma aflição? A primeira coisa que ele pensa é chamar pelo Pai. Eu quero que você faça isso nessa tarde. Haverá restituição na sua vida. Você está passando por essa luta sem que o Senhor saiba.
e sempre o Senhor vê Ele. A promessa dele para você é que Ele estará com você nessa situação. A promessa é de restituição. Pastor, eu não consigo ver um caminho pelo qual a restituição vai vir. Olha o mal que foi causado, olha o dano que eu sofri. Eu fui traído, eu fui enganado, eu fui roubado, eu fui trapaceado, mentiram a meu respeito, eu fui envergonhado, eu fui perseguido, eu fui agredido, eu sofri violência, eu sofri perda financeira, roubaram dinheiro, estava voltado para outra coisa. Eu fui vítima. Deixa eu te falar. Se você é filho do Senhor, não cabe otimismo para você. Você precisa ter que, com o Senhor, sua história não termina em vergonha. Sua história não termina em perdas. A sua história não termina com prejuízo. Sabe por quê? O Senhor assume a restituição. Ele diz: eu vou restituir, eu vou restituir. Esquece que ele te deu prejuízo. Esquece que ele causou dano. Esquece que ele te feriu. Esquece. Pessoa, Deus transforma essa pessoa, Deus mude ela. Deus tem propósito na vida dela. Para de olhar para o lado, comece a olhar para o Senhor. Ele é o seu restituidor, meu irmão. A palavra tudo vos restituirei é que não restará uma área da sua vida que você sofreu por que o Senhor não vai restituir. Sinto meu espírito aqui, tem alguém nesse lugar pensando que perdeu muito tempo. O que o diabo roubou de você foi um tempo. Talvez você fale: eu perdi tantas coisas, tanto tempo. Eu queria viver o que eu estou vivendo agora, alguns anos atrás. Eu queria experimentar a fé que eu estou vivendo agora, alguns anos atrás. Eu teria sido poupado de tantas coisas. Mas a promessa do Senhor nunca foi que você seria poupado. Mas deixa crescer no seu coração a palavra da restituição. Feche os seus olhos, querido. Chame a existência essas coisas que foram roubadas de você. Mas não fale a respeito de quem fez o mal. Fale a respeito de quem pode trazer a restituição para você. Agora é hora de você fechar os seus olhos e dizer: Senhor, eu confio que o Senhor é aquele que vai restituir todas as coisas. Enquanto a tempestade rugia com toda a fúria, a palavra do Senhor diz que Jesus estava dormindo um sono profundo naquele barco. O Senhor estava consciente que a tempestade viria, e mesmo assim ele foi dormir. Sabe por quê? Porque você só é capaz de vencer os inimigos diante dos quais você consegue dormir. Pastor, é uma loucura isso. Como é que eu vou dormir se eu estou passando por onde eu estou passando? Naturalmente nós não conseguimos. Mas quando essa paz que excede todo entendimento, quando essa consciência da presença de Deus invade o seu coração, que tempestade vai afundar o seu barco, que chama vai queimar o seu corpo, que homem poderá prevalecer e te fazer ir à bancarrota, se o Senhor prometeu que estará com você, estaria com você? Essa é a promessa da restituição. Pastor, mas está demorando tanto. Não pode ser agora.
O tempo não está no nosso controle. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós não sabemos se a obra já está completa. Nós temos que aprender a confiar no Senhor. A palavra que o Senhor usou para repreender o vento e o mar é a mesma que Ele usou para expulsar demônios. É uma palavra de determinação, é uma palavra de autoridade. Eu quero te lembrar que o Senhor deu a você autoridade. Ele sempre usou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Quem te causou mal não foi o Senhor, foi o diabo. Mas eu preciso te dizer que o Senhor te deu autoridade contra o diabo. Há um problema que tem transtornado você, que tem tentado te tirar da sua posição. Alguém está sendo governado por forças contrárias à sua vontade. Tem sentimentos que invadem o seu coração que você não gostaria de estar sentindo. Um nó na garganta, uma dor, uma tristeza tão profunda que você não sabe por que entra em você, por que te domina, por que você não consegue ter perspectiva de futuro. Tem alguém aqui que está passando por situações assim? Tem alguém aqui que às vezes sente ódio no seu coração, repetindo? Você foca no problema, você se lembra do dolo, do prejuízo, você se lembra do engano, você se lembra, e aquilo vai como uma brasa aquecendo seu coração, e você vai tendo pensamentos terríveis. Deixa eu te dizer, meu irmão, aquele barco não afundou. Em primeiro lugar, porque Jesus estava no barco. Mas em segundo lugar, porque pela palavra proferida pelo Senhor, a tempestade ficou no lugar dela. Como assim? Do lado de fora do barco. O segredo para não naufragar é, em estando no meio da tempestade, não permitir que a tempestade entre em você. Eu sinto que tem irmãos que estão vivendo dias em que a tempestade está aí, com trovões e relâmpagos dentro de você. Sabe, amados, não se iludam. Essas tempestades não são produzidas pelo Senhor, mas por espíritos malignos que atuam nos ares. Então o que você tem que fazer? Usar a sua autoridade e declarar, decretar: Senhor, eu chamo a existência. Milagre da restituição. E quanto a você, diabo, guarda retirada agora. E quanto a você, tempestade, retroceda agora em nome de Jesus. Você pode usar a sua autoridade. Irmãos, é somente no meio da tempestade que nós podemos conhecer quem de fato é o Senhor. É em momentos de crise que nós realmente compreendemos quem é Jesus. Se você colocar a sua fé, a sua confiança no Senhor, você vai ter uma relação mais profunda com Ele. Assim que a tempestade acabar, você vai poder olhar para o Senhor e dizer: somos imbatíveis. Somos imbatíveis. Mas o que você fez para resolver? Nada. Quem resolveu o problema? O Senhor. Mas eu e ele somos uma dupla imbatível. É como a formiguinha nas costas do elefante, que atravessa uma ponte perigosa. Chega lá do outro lado, a formiguinha fala: uau, elefante, que é isso, hein? Nós somos incríveis demais. É assim que você vai olhar para o Senhor. Não é você que vai fazer, é o Senhor. Mas no meio da tempestade, você vai poder
poder experimentar o milagre, porque Ele está presente no barco da sua vida. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Meu amado Jesus, é a garantia da sua restituição. Eu quero te lembrar que a maior reparação que nós poderíamos receber foi a redenção. Eu quero que você se lembre que você não se tornou pecador por causa do seu pecado. Você nasceu pecador por causa de Adão. Da mesma forma, não é a sua obediência que te torna justo, mas a obediência de Cristo. Então, na cruz, o Senhor nos restituiu a posição. E a partir dessa posição do Senhor, nós viveremos todas as demais restituições que precisamos. Você não está sob as circunstâncias, você está acima de todas as circunstâncias. A palavra do Senhor diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Essa é a sua posição, assentado com Cristo nas regiões celestiais, muito acima de todo principado, de toda potestade. Eu quero que você se lembre disso agora e que você comece a orar por restituição. Faça aí uma lista mental das áreas que você foi roubado, que você foi tolhido, que você foi enganado, que você foi traído. Comece a falar: Senhor, restitui na minha vida. E se você está passando pelo fogo ou atravessando por uma tempestade, eu quero que você agora confie. Seja pelo fogo, o quarto homem está lá junto com você na fornalha. Seja na tempestade, o Senhor está com você no barco. Você pode fazer uma oração de entrega ao Senhor. Você pode fazer uma oração crendo, declarando, professando que o Senhor está com você, que Ele é contigo. Confie no Senhor. Espírito Santo de Deus, eu creio sobre a cabeça de cada homem, cada mulher que está aqui diante de mim agora. O Senhor deposita uma porção de restituição. O Senhor traz a você fé para crer que o tempo da restituição chegou. Talvez você foi tirado de um lugar e você se sente injustiçado. Você foi removido de uma posição que dizendo para você: por um acaso não sou eu que promovo, por um acaso não sou eu que tiro, não sou eu que abro a porta, e a porta que eu abro ninguém pode fechar. Se fechou, não foi o homem, mas se fechou, é porque tem uma porta muito maior para ele abrir na sua frente. Para de olhar para a ofensa e comece a olhar para o restituidor. Nós vamos adorar ao Senhor com uma canção, mas eu quero que você faça isso nessa fé de que o Senhor vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Pelas
restituição está aqui, meu irmão. Você não vai ficar no prejuízo. Você não vai ficar por baixo. A promessa do Senhor é que você não vai ser cauda, você vai ser cabeça. Deus não deixa ninguém roubar o seu povo. Feche os olhos, deixa eu orar para você, Pai, em nome de Jesus. Eu invoco dos céus a restituição do Senhor sobre a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui. Eu não sei do que foram roubados, seja no tempo, no dinheiro, na reputação. Ó Deus, se sofreram perseguição, vergonha, dor. Ó Deus, se perderam a saúde e temeram morrer por essa enfermidade. Eu quero declarar: se um dia foi saudável, você vai ser ainda mais saudável. O Senhor restitui a sua saúde. Eu sinto que o Senhor está curando pessoas agora de enfermidades, em nome de Jesus. O Senhor está tirando dores, infecções. O Senhor está arrancando caroços do seu corpo. Porque quando a restituição acontece, ela é completa, ela é verdadeira. Se você está sentindo um toque do Espírito Santo no seu corpo físico, trazendo cura, testemunhe para as pessoas: fale, eu fui curado, o Senhor restituiu a minha saúde. Talvez tem pessoas com problema de visão que estão sendo curadas, cânceres, tumores, problema de respiração, o sangue, o pulmão, o coração. Feche os olhos, eu sinto um mover de cura aqui. Senhor, eu não quero governar nada aqui, essa região está nas suas mãos. Mas eu sinto que tem lágrimas sendo derramadas agora por causa de uma enfermidade. E o Senhor está tocando o seu corpo agora, e onde você está. Eu sinto, o Senhor está fazendo algo extraordinário aqui. Nós vamos ouvir o testemunho. O Senhor está tocando o seu corpo agora. Pode sentir o calor do Espírito Santo, o calor do fogo de Deus tocando você. Em nome de Jesus, eu repreendo toda enfermidade, todo mal. O Senhor te fez saudável. A enfermidade não é para os filhos de Deus. Toda doença foi lançada sobre Cristo naquela cruz. Você é saudável para a glória de Deus. Se você estava sentindo dor, procure a dor agora. Se você tinha algum sinal da enfermidade, procure o sinal. Ela sumiu. Essa enfermidade sumiu. Em nome de Jesus. Mas eu sinto também aqui, irmãos, que tem pessoas que foram defraudadas. Defraudadas. E a defraudação é também uma enfermidade da alma. É uma ferida aberta nas emoções, nos sentimentos. Você foi vítima de promessas que não foram cumpridas, juramentos que foram feitos a você e não foram cumpridos. Prometeram, juraram, disseram que iam até o fim e não foram. E você sente o seu coração despedaçado. Talvez você pergunta para você mesmo: por que eu acreditei? Como é que eu fui cair nessa? Por que eu me envolvi? Por que eu entrei nesse barco? Deixa eu te falar. Você se frustrou com uma pessoa, mas com Jesus você não se frustra. Você estava carente, mas eu quero declarar que o Senhor está preenchendo o vazio do seu coração, porque quem é defraudado sente como se tivesse um buraco dentro do seu peito. Eu quero declarar que nesse instante o Senhor preenche esse vazio do seu coração
com a glória, com a vida, com a presença, com a convicção de que Ele mesmo vai curar, Ele mesmo vai fazer. Ei, você não vai ser envergonhado, o Senhor vai te exaltar na presença dos seus inimigos, não para humilhar ninguém, não, mas porque Deus tem prazer na alegria dos seus filhos. O Senhor tem compromisso, não é com seus inimigos, não. O Senhor tem compromisso com você. Sabe qual que é a vingança do Senhor? Te prosperar. Sabe qual que é a vingança do Senhor contra os seus inimigos? Fazer você se dar bem, fazer você ficar feliz, realizado, cheio de sonhos, de expectativa. O inimigo vai falar: olha, mas é para bater, é para ele estar caindo, é para ele estar chorando, lambendo as feridas. Como que ele está lavando desse jeito? Como que ele está feliz desse jeito? Não, peraí, vamos fazer mais um plano. A palavra do Senhor diz que por um caminho ele vem contra você, mas por 7 caminhos ele fugirá. O Senhor tem uma promessa para cumprir na sua vida. Você passou por rios, por água e pelo fogo, mas Ele permaneceu do seu lado. E lá do outro lado tem uma restituição, no mínimo do dobro. Tudo vos restituirei em dobro. Quando você recebe essa promessa, levanta as suas mãos para cima. Pai, eu quero declarar, Senhor, que o Senhor está trazendo cura aos corações e restituição, Senhor, na área da saúde, da vida financeira, profissional, na família, nos relacionamentos. Ó Deus, se há dor, tristeza, angústia por causa da defraudação, eu quero declarar que o Senhor enche esses corações, em nome de Jesus. Amém.